Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. Em mais esse vídeo nessa série sobre a história da igreja, nós vamos conhecer sobre o movimento do sufrágio feminino e o início da ordenação pastoral feminina, que coincide, né? Isso aconteceu no século XIX, estamos atravessando o século XIX, já tenho falado de algumas coisas e agora vou falar sobre esse movimento do sufrágio feminino e também, coincidentemente, o início da ordenação pastoral feminina naquela época. Então você vai conhecer só um breve resumo sobre a história, tem muito mais sobre esses assuntos, mas esse aqui é um resumo para você entender um pouco da época desses movimentos. Então eu espero que você goste do vídeo, deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se você não é inscrito, compartilhe o vídeo para alcançar mais pessoas e bora para mais esse vídeo. Movimento sufragista feminino. Primeira pastora, Antoinette Brown Blackwell, nascida em 20 de maio de 1825, em Henrietta, Nova York, Estados Unidos, falecida em 5 de novembro de 1921, Elizabeth, Nova Jersey, primeira mulher a ser ordenada ministra de uma denominação reconhecida nos Estados Unidos. Antoinette Brown foi uma criança precoce e desde cedo começou a falar nas reuniões da igreja congregacional, a qual pertencia. Ela frequentou o Oberlin College, concluindo o curso literário, sem graduação, em 1847, e após superar objeções de familiares, professores e amigos, até mesmo a reformadora Lucy Stone ficou surpresa com a ideia. Concluiu o curso teológico em 1850. Embora seus professores tivessem permitido que ela pregasse, eles se recusaram a licenciá-la ou permitir que ela se formasse. Ela foi pregadora e conferencista itinerante até setembro de 1853, quando foi ordenada ministra da Igreja Congregacional em South Butler, Nova York. Ela se tornou assim a primeira mulher ministra ordenada no país. Brown foi ativa em muitos movimentos de reforma, especialmente aqueles pela abolição, temperança e direitos das mulheres. Apesar de suas conquistas consideráveis e de seu status como delegada credenciada, ela foi impedida de discursar na Convenção Mundial de Temperança em Nova York em 1853 por causa de seu sexo. Suas mudanças nas convicções religiosas a levaram a renunciar ao pastorado em julho de 1854 e logo depois ela se tornou ministra unitarista e serviu em uma igreja em Elizabeth, Nova Jersey. Em janeiro de 1856, ela se casou com Samuel C. Blackwell, irmão da doutora Elizabeth Blackwell, cujo outro irmão, Henry, havia se casado com Lucy Stone alguns meses antes. Embora tenha se aposentado da atividade pública, contribuiu com artigos para o Woman's Journal, ou um periódico sufragista, e realizou um amplo e variado programa de estudos nas ciências físicas e sociais e em outras áreas. Este estudo deu frutos em vários livros: Studies in General Science, 1869, The Sex, Trouble Nature, 1875, The Physical Base of Immortality, 1876, The Philosophy of Individuality, 1893, The Making of the Universe, 1914, e O Lado Social da Mente e da Ação, 1915. Ela também escreveu um romance e um volume de versos. Seus últimos anos foram passados em Elizabeth. O movimento sufragista feminino e o direito ao voto. As mulheres foram excluídas do direito do voto na Grécia Antiga e na Roma republicana, bem como nas poucas democracias que surgiram na Europa no final do século XVIII. Quando o direito de voto foi ampliado, como aconteceu no Reino Unido em 1832, as mulheres continuaram a ter negados todos os direitos de voto. A questão do direito de voto das mulheres tornou-se finalmente um problema no século XIX, e a luta foi particularmente intensa na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos. Mas esses países não foram os primeiros a conceder às mulheres o direito de voto, pelo menos não a nível nacional. Nos primeiros anos do século XX, as mulheres conquistaram o direito de voto nas eleições nacionais na Nova Zelândia, 1893, Austrália, 1902, Finlândia, 1906 e Noruega, 1913,
na Suécia e nos Estados Unidos, tinham direito de voto em algumas eleições locais. A Primeira Guerra Mundial e as suas consequências aceleraram a emancipação das mulheres nos países da Europa e em outros países. No período de 1914 a 1939, as mulheres em 28 países adicionais adquiriram direitos de voto iguais aos dos homens ou o direito de voto nas eleições nacionais. Esses países incluíam a Rússia Soviética, 1917, Canadá, Alemanha, Áustria e Polônia, 1918, Tchecoslováquia, 1919, os Estados Unidos e a Hungria, 1920, Grã-Bretanha, 1918 a 1928, Birmânia, Mianmar, 1922, Equador, 1929, África do Sul, 1930, Brasil, Uruguai e Tailândia, 1932, Turquia e Cuba, 1934 e Filipinas, 1937. Em vários desses países, foi inicialmente concedido às mulheres o direito de votar em eleições municipais ou outras eleições locais, ou talvez em eleições provinciais. Só mais tarde lhes foi concedido o direito de voto nas eleições nacionais. Imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, França, Itália, Romênia, Iugoslávia e China foram adicionadas ao grupo. O sufrágio pleno para as mulheres foi introduzido na Índia pela Constituição em 1949. No Paquistão, as mulheres receberam plenos direitos de voto nas eleições nacionais em 1956. Noutra década, o número total de países que deram às mulheres o direito de voto atingiu mais de 100, em parte porque quase todos os países que conquistaram a independência após a Segunda Guerra Mundial garantiram direitos de votos iguais para homens e mulheres em suas constituições. Em 1971, a Suíça permitiu que as mulheres votassem nas eleições federais e na maioria das eleições cantonais. E em 1973 foram concedidos às mulheres plenos direitos de voto na Síria. A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos Políticos das Mulheres, adaptado em 1952, prevê que as mulheres terão o direito de votar em todas as eleições na igualdade de condições com os homens, sem qualquer discriminação. Então é isso, pessoal. Esse movimento sufragista feminino, ele foi um dos movimentos que influenciou. Você vê que, coincidentemente, o pastorado feminino estava incluído nesse período aqui, nesse acontecimento. Então, uma coisa acaba influenciando a outra. Era o período das mulheres buscarem seus direitos, como vocês viram ao longo do vídeo, e isso influenciaria em todas as áreas da vida e da sociedade onde as mulheres estão inseridas. Então, daí você começa a entender o porquê que o pastorado feminino veio ganhar força a partir do século XIX e ao decorrer do século XX em diante. Coisa que não acontecia nos séculos passados, desde a igreja primitiva, né? A ordenação pastoral era sempre para a figura masculina. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se você não é inscrito, compartilha esse vídeo para alcançar mais pessoas, deixa o teu comentário também no vídeo para eu saber o que você está achando desse vídeo e dessa série sobre a história da igreja. E não se esqueça, somos um em Cristo e fica com Deus.